Bom dia, Mário. Bom dia, ouvintes do programa Café, Forró e Política. Mário Flávio, a gente vai analisar aí esse recente decreto do governo do estado de Pernambuco, decreto executivo, o 50752, do dia 24 de maio de 2021. Esse decreto aí que ele reestabelece medidas mais restritivas em relação às atividades econômicas e de isolamento social, e atingindo aí em cheio a região do Agreste, a região do Sertão e ainda aos finais de semana a região metropolitana do Recife e Zona da Mata do estado de Pernambuco. O que é que isso aí vem de ter de cunho efetivo? Então, na região do Agreste, ou seja, Caruaru e demais cidades que integram aí esse polo pujante da economia do estado de Pernambuco, ele é penalizado, né, porque todas as atividades comerciais não essenciais, shopping center, galeria e o comércio no todo, ele permanece fechado do dia 26 de maio ao dia 6 de junho. As demais atividades que são consideradas essenciais, que essas a gente já tem o conhecimento, são as clínicas veterinárias, as clínicas e atividades laboratoriais, as empresas de manutenção predial, as também empresas de fornecimento de material de informática, as empresas de construção, os supermercados aí e os postos de gasolina. Então essas atividades essenciais, elas permanecem aí funcionando, né, sem logicamente estarem suspensas, né? Na região metropolitana segue normal o funcionamento das atividades comerciais, incluindo o shopping center, até as 20 horas, e aos finais de semana aí há uma rigidez maior na região metropolitana da Zona da Mata, onde os parques e a atividade comercial, clubes sociais, clubes para práticas esportivas, eles estão aí suspensos, né, em relação ao funcionamento até o dia 6 de junho aí do corrente ano, ou até que haja outra medida que venha a abrandar essas medidas mais restritivas, essas medidas mais duras. Mas enfim, o agreste pernambucano, ele sente, porque todas as medidas de evitar o contágio, elas foram adotadas pelo comércio. Então a gente sabe das dificuldades, mas a higienização com álcool em gel a 70%, o respeito em relação ao número máximo de consumidores em cada espaço, a depender da metragem quadrada do estabelecimento, isso vinha sendo respeitado, a exigência do ingresso unicamente com a utilização da máscara. Mas enfim, o governo do estado entende que essas medidas restritivas aí de quarentena, elas são deveras importantes para garantir aí uma estabilização e até uma redução desse pico da contaminação em relação à pandemia do coronavírus. A gente sabe aí, as notícias dão conta que os hospitais, tanto da rede particular quanto da rede pública aí de Caruaru e região, eles estão com ocupação praticamente em 100%, então realmente isso é preocupante, mas também jogar no colo da população e no colo da atividade econômica essa responsabilidade que deveria vir através de políticas públicas, em especial políticas públicas em relação à saúde da população, a gente acha que há um excesso. Já tem estudos, e aqui a gente não vai entrar no mérito, porque o mais importante é que vidas sejam salvas, né? Mas já também estudos aí que o lockdown ou as medidas de quarentena mais restritivas feitas dessa forma, elas dão uma aparente estabilização e queda em relação ao índice de contaminação, mas depois elas voltam. Então a questão aí, Mário e ouvintes, a gente não tem como falar em lockdown, a gente não tem como falar em quarentena, em medidas mais rígidas, numa região em que grande parte da atividade é informal. Então isso aí é ilógico, falta o pão na mesa do trabalhador, essa questão da insegurança aí alimentar, que não se confunde com a fome, é um estágio antecedente, que é representada pela insegurança em não conseguir levar o alimento para a sua família, ela se assevera aí
com essas medidas mais duras do governo do estado, e esse olhar que, fechando tudo, você vai ter uma estabilização em relação à pandemia da Covid-19. A gente acredita que sem diálogo não se encontram soluções viáveis. Então, se não houver, na realidade, não uma quebra de braço, mas sim uma junção de forças colaborativas entre empresariado, trabalhadores, entre profissionais da área da saúde e gestores públicos, a gente vai ficar aí nesse quebra-cabeça imontável e que cada mês mais vem aí ceifando vidas e deixando tristeza. Pois é, Mário, esse é o nosso comentário. A gente é totalmente contra essas medidas restritivas lançadas de forma aleatória, de forma desmedida e que inclusive atinge as atividades religiosas aí, que vão seguir de forma remota. Ou seja, é o quebra-cabeça imontável e que vidas estão sendo aí ceifadas por conta dessa inanição do poder público. Faltam vacinas, faltam políticas públicas efetivas em relação a evitar a pandemia. Ou seja, o trabalhador com fome não tem como evitar não estar na rua atrás de garantir o sustento. Lembremos-nos que é direito social, o direito a uma alimentação digna. Pois é, Mário, um forte abraço aí e sigamos com fé em mais essa fase.